Sejam muito bem-vindos a mais um Firehouse Cast. É um prazer receber vocês aqui para mais um episódio. É verdade, gente. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito especial: ciência e fé. E para isso a gente conta com dois convidados de peso. Sensacionais, né? gente. Sensacionais, eles assim arrasam. Apresenta eles pra gente, Bia. Apresento, com certeza, Eduardo Dornelles e Isaac Matias. Sejam muito bem-vindos ao nosso Firehouse Cast de hoje. Muito obrigado, pessoal. Fadu, se apresenta um pouquinho pra gente. Bom, pessoal, eu sou o Eduardo, eu sou biomédico, atualmente eu sou estudante da área de teologia e na 10ª EPR de Maringá, e é um prazer estar aqui com vocês essa noite para conversar sobre uma coisa tão edificante que é a fé e ciência. Top. Ciência, E você, Isaac, se apresenta para nós. Eu sou o Isaac, eu sou advogado, sou gestor de uma equipe atualmente e gosto demais do tema, é algo que eu sempre procuro estudar além do básico e a gente tem um contato diário com isso, então é uma satisfação poder estar aqui falando com vocês sobre isso. Maravilha, gente. Então, para começar, eu acredito que não tem outro ponto do qual a gente não possa partir. Criação. Eu quero que vocês tirem um Joaquim Pô aí, decide entre vocês dois, né? Que o Isaac na área das humanas, o Du na área das biológicas. Quem que vai começar falando disso daí? Porque é um tema que a gente começa a ver na escola muito cedo já, né? Sobre as teorias da criação, né? Então, hoje eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre essa relação da fé e da criação. E parecem coisas distintas, né? Exatamente, mas a gente vê que sempre tem um ponto de ligação, né? Com certeza. Vou deixar o Du começar aí, que essa área das biológicas eu tô meio de fora. Acho que falando em questão de criação, na escola a gente aprende muito sobre 4 teorias principais, que é o criacionismo, o darwinismo, que já puxa para a questão da evolução, a biogênese e biogênese. Se a gente for parar para ver, a gente é apresentado a esses temas como se fossem opostos. De fato, alguns deles se opõem, como por exemplo a biogênese e a biogênese. Mas quando a gente vai pensar no darwinismo, na questão da evolução das espécies, assim como a criação, se a gente for de fato estudar adentro toda a argumentação em cima desses estudos, a gente vai ver que, na realidade, eles não são tão opostos assim. Acontece que muitas vezes a ciência e a religião são colocadas como rivais para disputar o monopólio do conhecimento. E não é isso que acontece, de fato. Eu, particularmente, gosto muito de ver tanto a ciência como a religião como lentes para explicar algo. Uma lente para a gente saber os mecanismos ou ações de alguma coisa. Em relação mais especificamente sobre o darwinismo, por exemplo, a questão da evolução. A gente tem, por mais que seja verdade a questão da evolução, por exemplo, que um esquilo se transformou num cavalo ou que um cavalo se transformou numa girafa. Isso demoraria milhões de anos. E atualmente o ser humano ele está com uma capacidade de vida, uma qualidade de vida que permite ele viver apenas 100 anos. Então não é comum, a gente nunca vai presenciar algo desse fato acontecer, certo? Mas a gente não pode negligenciar também o fato de que a ciência ser colocada como um método e a fé ser colocada como um propósito. Sob essa óptica, eu convido vocês a tentar enxergar dessa forma. Deus criou os céus e a terra e tudo que nela há e forneceu um propósito. Que a gente, estudando a Bíblia e vivendo uma vida com Cristo, a gente passa a conhecer o propósito das nossas vidas. Mas, através da ciência, a gente atende um método, os mecanismos que Deus utilizou para fazer aquilo lá, a criação. Então, eu não vejo eles como opostos, mas sim como as mesmas formas de explicar algo sob ópticas diferentes. A ciência ser uma ferramenta da fé? Exato. Complementares, né? Complementares. Concordo totalmente com o que o Du falou. Acho que essa ótica de que entra até um pouco naquilo que a gente estava conversando antes de iniciar o episódio. Exato. Sobre a ciência ser una, né? É um pensamento lá antigo, e aí agora, puxando um pouco para o meu lado, da parte de humanas, né? Você vai ver lá em Aristóteles e nos antigos pensadores que eles entendiam a ciência como uma coisa só. Então, você pega esses pensadores, eles se dedicavam à matemática, se dedicavam à filosofia, se dedicavam à religião, e eles viam tudo isso como parte de algo só. Era tudo partes de um. Então, hoje a gente subdivide para facilitar o entendimento e a compreensão, e até mesmo a didática.
Mas, na prática, se a gente for ver, são todas partes de algo. Então, a ciência, o que a gente vê hoje como religião, né? Mas o estudo do espiritual, o aprofundamento no espiritual, trazendo nesses termos, também é parte de uma realidade que a gente não entende completamente, mas que não deixa de ser real. A gente, como cristãos, a gente sabe muito bem do peso que essa realidade tem em cima da nossa e como ela é infinitamente superior à nossa, né? Então, essa complementaridade entre ciência e fé, eu vejo que é um ponto essencial, um ponto-chave. O Eduardo aqui trouxe muito bem a respeito da gênese, biogênese. São pontos que, por vezes, parecem distintos e parecem que não conseguem conviver. Mas tem alguns pontos que hoje a gente já é capaz de juntar e mesclar, e tem alguns pontos que a gente ainda vai conseguir, nem que seja na eternidade. Muito bacana. Tem alguns pontos, já cheguei a ouvir falar sobre isso, que alguns elementos são constituintes do corpo humano. Estes mesmos elementos são encontrados hoje na natureza. Acredito que o Du vai saber falar um pouquinho melhor a respeito, biologicamente, tratando sobre isso. Estes elementos, eles podem ser encontrados com algum fundamento ou base bíblica, segundo aquela criação que o Senhor fez do homem do pó da terra? Sim, pode. Atualmente sabe-se que os principais átomos, os constituintes do corpo humano, são átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, cálcio e até mesmo enxofre. Todos esses átomos aí que a gente conhece como os principais constituintes do corpo humano, eles são encontrados na Terra. E a Bíblia fala exatamente isso, que o homem foi criado a partir do barro. E o que é o barro, senão uma terra molhada com água, né? Bacana. Então, sim. Top isso, né, gente? Eu acho isso sensacional, porque, mais uma vez, às vezes a gente acha que elas são completamente antagonistas. Não tem nada a ver, não estão associadas, mas muitas vezes uma está confirmando o que a outra está dizendo, só que por ter essa questão de você foca na ciência e eu foco na religião e a gente não se mistura. Acho que isso é muito bacana, porque um está confirmando a teoria do outro, né? É o que normalmente, por exemplo, quando eu ouvi sobre esse assunto na escola, as primeiras vezes, teve sim uma professora que chegou a fazer a correlação da teoria da criação, né, da criação bíblica, e ela fez essa analogia, falou, caramba, pode ter a ver algumas coisas, né, complementarem umas às outras e pode ter relação ali. É bem legal. Um pouquinho mais para frente, eu queria... Você puxou um lado ali, um pouco da filosofia. Eu queria puxar um pouquinho mais lá para trás, da gente falar sobre... um pouco mais sobre os pensamentos filosóficos, né? Porque são coisas que muitas vezes geram conflitos hoje de pensamentos, de ideias e, querendo ou não, a ciência filosófica, ela rege muitas coisas. A nossa Constituição, por exemplo, tem muitas coisas pautadas na ética e na moral, né, filosófica. Então, a questão do direito também. Então, assim, às vezes a gente pensa com uma mente muito fechada em relação ao tema, mas vai muito além disso, né? Sobre a relação estoica, Isaac. Nos anos passados eram feitos... Eles se encontravam para fazer os estudos e o estoicismo ele tem vindo numa vertente muito crescente hoje em dia, né? Eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão do estoicismo em relação à fé cristã e mostrasse ali o que seria, talvez, o lado positivo e o lado negativo. Então, é um bom ponto. Estoicismo é um assunto que está muito falado hoje em dia, né? Tudo se fala de estoicismo e é uma vertente filosófica muito interessante, que tem muitos pontos de análise. Ela traz uma mistura de alguns pensamentos já, uma vertente até um pouco nihilista, mistura com outros pensamentos já um pouco mais, enfim, voltados para outros lados. Mas o estoicismo, assim como outras vertentes filosóficas também, elas são formas de ver a vida. Nós, enquanto cristãos aqui nessa mesa, né, todos cristãos, a gente tem um ponto de vista bem categórico a respeito da vida que está definido na Bíblia. Mas a Bíblia, ela também nos indica a buscar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é virtuoso, como Paulo traz nas cartas dele, né? Então, a gente também tem essa
permissão bíblica de buscar coisas virtuosas no mundo. É o conhecimento, né? Ou seja, O não conhecimento. é mal a gente buscar o estudo, tanto na filosofia quanto na biologia. Não é uma coisa que vai contradizer a nossa fé. Exatamente, pelo contrário. Em muito, as vertentes filosóficas têm a agregar à nossa fé. Se a gente for voltar lá atrás, Aristóteles ele já entendia, de certa forma, a necessidade da existência de um Deus. Ele só não trazia o telos, né, que seria o termo grego para a época. Ele chega a citar em alguns estudos lá na metafísica, lá na frente. A princípio, ele traz como a existência do primeiro motor imóvel, né, que seria, enfim, algo que de nada é gerado, mas gera a todos. E seria obrigatoriamente precedente a todos e, em certa forma, ele teria que ser onipotente, onipresente, onisciente. Então, se você for estudar a fundo essa ideia do primeiro motor, a filosofia já, de certa forma, aceita a existência de Deus. Né? Claro, a falar dessa forma assim vai parecer, mas, enfim, se você vai estudar a fundo, você entende a necessidade, até dentro desses grandes filósofos, desse pensamento. Assim, outros filósofos também vão dando sequência a esse pensamento, também entendem, trazem e questionam também e debatem, mas um grande ponto da filosofia que a gente tem que distinguir da fé é que, na fé, principalmente trazendo a fé cristã, a nossa percepção do mundo ela é regimentada a partir daquilo que nós temos como sagrado, que seria a Bíblia e os nossos escritos, né? Então, tendo a Bíblia como base, a gente não pode definir o que é certo ou o que é errado a partir do nosso próprio pensamento. Enquanto a filosofia, ela busca dentro do próprio homem, dentro do próprio ser, a capacidade de distinguir o certo do errado e de pautar a sua moral e a sua ética. Então, essa distinção entre a fé e a filosofia, a princípio, ela se faz contraditória. Então, a fé, ela busca no exterior, na Bíblia, princípios que regimentam a nossa vida. Enquanto a filosofia, ela vai buscar dentro do próprio ser humano. Só que parece contraditório, mas a gente chega também numa resolução para isso. Por quê? A Bíblia traz que o ser humano ele era semelhante a Deus em todos os aspectos, né? Ele é criado à imagem e semelhança, mas o pecado vem e o corrompe. Essa é a narrativa bíblica. Então, atualmente, a gente tem fragmentos daquilo que é perfeito. Então, hoje somos como em parte, né? Refletimos como, e na época, o espelho, né? Não seria necessariamente uma imagem nítida, mas como um espelho. Semelhante. Exato, como lá Paulo traz na carta a Coríntios, né? Nós refletimos de certa forma, mas nós não conseguimos ver o todo. Então nós também não conseguimos ser o todo. Então essa parte contaminada pelo pecado, quando a gente busca dentro de nós mesmos, às vezes nós encontramos nela respostas. Mas quando nós buscamos naquilo que é a verdadeira identidade do ser humano, que é um ser humano completamente ligado a Deus, aí sim a gente encontra a ética e a moral. Então essa vertente tanto do estoicismo quanto outras vertentes filosóficas, elas agregam muito, desde que elas possam ser vistas pelo cristão, né, ou pela pessoa com fé, a partir de uma perspectiva bíblica. Então você busca na Bíblia o que é o ser humano perfeito. E a partir disso você traz o pensamento filosófico para agregar, potencializar ao máximo todas essas características. Maravilha. Du, você enxerga na Bíblia hoje alguma passagem que Du, ou Bia, ou Isaac, que tragam algo relacionado ao assunto mais claramente, assim, mais explícito? Alguma passagem, alguma parábola de Jesus falando sobre, trazendo, enfim, algo mais da biologia, Associando a ciência em si com a fé cristã, Isso. acredito que tem algum bacana. Du? Olha, eu acredito que em boa parte da Bíblia a gente tem muitas das coisas que são citadas lá, a gente pode atribuir também a explicações científicas, sim. Claro que a gente não pode falar a respeito dos milagres, Uhum. porque um preceito básico da ciência é o método científico. E no método científico a gente tem que fazer o quê? Além de ter um ideal, uma ideia, a gente tem que ter a capacidade de reproduzir aquilo lá em outros laboratórios, em outros locais e ter os mesmos resultados. O milagre não. O milagre é uma intervenção divina
única. Certo. Então não pode ser olhado sobre a mesma óptica e nem sobre os mesmos critérios. Mas eu creio que a parte mais evidente, sem dúvidas, está em Gênesis. A questão da Gênese do mundo lá é uma das coisas que está muito clara. Se tu parar para ver lá nos primeiros versículos de Gênesis, tu vê lá que foi feito primeiro, Deus criou a luz, aí logo em sequência ele criou separação das águas, depois separou o firmamento, começou a preencher. Então na própria Gênesis tu já vê uma lógica. Tem uma organização, né? Uma ordem. E isso é uma coisa muito interessante. Se tu parar para ver em Provérbios, eu não vou me lembrar o versículo, o capítulo se é 25 ou 22, mas lá fala que a sabedoria era a quarta pessoa na criação. O que Salomão quis dizer lá? Que no momento da criação, além da Trindade estar presente no ato da criação, a sabedoria estava sendo utilizada. Por quê? Porque a gente acredita que o Deus, além de ser onipresente e onisciente, ele é onisciente, né? Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele pode tudo, está em todos os lugares e sabe tudo. Então, tu não tem como descartar a racionalidade de um Deus que é onisciente e criou todas as coisas. No princípio, ele cria a luz. Criou o espaço, a separação das águas, o firmamento. E depois, a partir do quarto dia, ele começa a preencher. Então, você pode ver, ele não criou os peixes sem ter um lugar para colocar. Ele não colocou as aves sem ter onde colocar. O ser humano sem ter onde colocar. Ele tem todo um crescimento, uma construção lógica por trás da criação. Então, para mim, tudo envolvendo Gênesis, além de ser um ato de fé para te entender que o lá que de fato foi Deus, se tu tiver um pouquinho mais de fé ainda, tu vai estudar a respeito e tu vai perceber que Deus está totalmente correto nos mecanismos que ele utilizou. Claro que nem todos os mecanismos a gente consegue decifrar. Também em Provérbios fala que a glória de Deus é ocultar algumas coisas, enquanto a dos reis é esquadrinhá-las, ou decifrá-las, buscar entendê-las. Então, nem tudo que acontece de ação divina a gente pode explicar, como, por exemplo, os milagres. Mas no ato da criação, para mim, tem muita coisa lá que pode ser abordada com muita profundidade, que é muito bacana. Nesse ponto, tem aquela teoria do ajuste fino, né, da criação do mundo. É uma teoria em contraponto, né, que defendendo o criacionismo, que ela traz, enfim, são vários e vários números, que em alguns deles, se você mudasse uma casa, assim, de um número elevado a menos 100, sabe? É muito ínfimo o número que você alteraria. O universo inteiro não seria capaz de existir se aquela equação matemática não resultasse naquele número. Então, é uma teoria muito de que exige a necessidade de um arquiteto do universo, digamos assim, né? Alguém que planejou tudo isso, porque é um ajuste muito fino, muito preciso. Eu amo essa teoria, porque traz a minuciosidade, o zelo, a precisão do nosso Deus, né? Eu vi estão tendo muitos debates sobre isso na internet, né? E a gente acaba acompanhando o Dr. Tassos Licurgo. Ele acabou citando essa teoria que você disse em vários podcasts. E é interessante a gente ver também aquela questão das referências cruzadas que tem na Bíblia, né? Então, assim, é uma coisa que não é só a gente usar da nossa fé para falar, né? Algo é estudado, é comprovado. E, assim, mesmo assim, existem pessoas que não conseguem gerar essa fé, né? Não conseguem ter isso dentro delas. E é muito interessante o que o Dr. Tassos citou. Ele é graduado em Direito também. E ele é professor de universidade. Ele é graduado em Matemática e Lógica. Então, assim, o cara, ele tem a propriedade, né, para falar, porque ele estudou sobre isso. A gente não tá falando exatamente. Cara. Ele colheu todas as referências. Muito. Exatamente. Outro conteúdo muito legal que eu vi sobre é a questão do Sérgio Sacani com o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo, né? Rodrigo Silva também é um cara sensacional. Excelentes conteúdos, e assim, se a gente parar para assistir, para entender o que tá rolando ali de verdade, o Sérgio Sacani, ele se declara ateu. Sim. Né? Um cientista, assim, sensacional, qualquer coisa que as pessoas perguntam para ele sabe basicamente sobre ciência, é muito legal sobre isso. Sim. Mas assim,
ele parar para ter uma conversa super valorosa, super respeitosa com um pastor, né, um doutor ali em arqueologia, cara, é sensacional. Isso enriquece tanto a questão da própria igreja em si, como a questão da ciência, que elas podem andar juntas, elas podem se unir para a glória de Deus. Sim, Né? sim. Eu assisti em algum filme, cara, era um filme muito doido, já antigo assim e tal, mas era uma ficção científica gospel. Sensacional. Ficção científica gospel. Cara, é Você não diferente. lembra o nome, não? Diferente. Não me lembro, mas eu vou fazer questão de buscar e mandar depois. É muito bom o filme. E uma frase que me marcou muito é que eles estavam dentro de uma escola cristã e os professores ensinavam que tudo aquilo que você encontra através da ciência, você valida através da Bíblia. E isso era um ensinamento para futuros cientistas. E a gente, como cristão, a gente tem que ter isso na nossa realidade. Tudo aquilo que a gente encontra através da ciência, através da filosofia, a gente tem que validar na Bíblia. Entende? Eu falo que as pessoas perdem muito por, ao invés de pegar e questionar a Bíblia, pegar e validar a Bíblia, entende? Ao invés de questionar, não, porque ele está falando que aqui morreu fulano. E eu já vi relatos de várias histórias que os caras pegaram e falaram assim, ó, aqui tá escrito que em lugar tal, 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 mais ou menos aqui, vai estar o osso de tal cara. Eu vou lá cavar. Foi lá, cavou, adivinha? Achou o osso do cara. Então, assim, a gente usar a Bíblia para validar a ciência é sensacional. Assim a gente chega na verdade, né? Como cristãos, a gente sabe muito bem disso. Como tantos outros achados históricos, né? E várias evidências já foram achadas e comprovadas. O Dr. Rodrigo, inclusive, foi um desses precursores aí no Brasil. E acho que ele só pegou tem a isso aí e somar. falou assim, eu vou pegar Eu tudo vou que fazer tem na isso Bíblia, também. eu vou fazer tudo. O cara foi um gênio. Foi lá, deu certo. Exato. Eu acho bacana que, atualmente, várias passagens bíblicas têm se comprovado. Passagens bíblicas descritas no livro de Isaías e em diversos outros livros vêm sendo comprovados. Aquela questão de água no deserto, de vida no Mar Morto, enfim, de várias passagens bíblicas assim que foram se confirmando. Só que, além disso, eu gostaria agora de entrar em outro tipo de abordagem com vocês. A questão de ética e moral. Vamos entrar nessa pauta. Isso é com o Mano Zac. Eu quero saber sobre ética e moral na ciência, se ela é complementar ou ela é antagonista à ética e à moral bíblica. O que você acha a respeito desse posicionamento e desse debate ou esse embate entre elas? Eu vejo como completamente complementar. Eu vejo que, igual eu estava trazendo novamente, né, retomando um pouco o assunto lá, voltando para Aristóteles, que é um pensador que é a base do pensamento, né? E dele foi se extraindo muitos outros. Mas Aristóteles, no livro Ética Nicômaco, que é um livro que ele faz ensinando ética para o filho dele, Nicômaco. Então imagina, né? Um pai passando todo o conhecimento que ele tem sobre ética para o filho. É sensacional, é uma linguagem bem simples, assim não é, né? Escrita no grego e tal, mas assim. Então, e passando todo o conhecimento dele. E eu lembro que teve um certo dia que, inclusive, nossa, foi uma experiência, assim, bem forte pra mim. Eu até compartilhei com a minha noiva no dia, enfim. Mas eu peguei aquela carta de Paulo em que ele fala do buscar tudo aquilo que é virtuoso, buscar tudo aquilo que é bom, buscar tudo nisso, tá? Busque nisso. E eu peguei o início do livro de Ética Nicômaco e eu vi, assim, exatamente os dois falando exatamente a mesma coisa com palavras distintas, sabe? E eu fiz um paralelo, assim, tão grande e eu vi Deus falando nisso de... existe nesses conhecimentos, em quem busca a ética, em quem busca algo bom, quem busca o perfeito, e Aristóteles vai trazer como que existe uma tradução melhor que seria a excelência das coisas, mas ele usa muito, hoje em dia, muito usado as virtudes de Aristóteles, é muito traduzido como virtudes, mas até uma tradução melhor seria até mesmo excelência. Certo. Mas essa excelência, essa virtude que Aristóteles traz como a busca incessante por elas, se você busca o perfeito, se você busca a excelência, se você busca aquilo que é bom, no que você chega? Se não em Deus. Não é?
Então, se a gente está buscando por aquilo que é bom, se a gente está buscando por aquilo que é excelente, se a gente está buscando por aquilo, inevitavelmente, a gente vai acabar buscando em Deus. A gente pode negar isso para si mesmo e falar, não quero acreditar nisso. Mas, inegavelmente, você buscando ser uma pessoa melhor, você vai olhar para Cristo. Você vai ter que olhar para Cristo. Em algum momento você vai ter que chegar lá. Entende? Claro que para muitos esse conhecimento é vedado, né? Muitos têm os olhos como vendas, né? Então isso dificulta para muitos e muitos têm, enfim, ali como diz em João, né? Por amarem as trevas, negam a luz, né? Então isso que é o triste, né? Mas aqueles que se desapegam das trevas e passam a verdadeiramente buscar a luz, elas vão encontrar tanto a ética, quanto a moral, quanto a perfeição naquilo que você faz, no seu trabalho, no que quer que seja, na medicina, na biomedicina, na odontologia, enfim, em tudo que você for, você vai achar. Uma das únicas divergências, assim, que eu teve um tempo que eu estudei bastante o estoicismo, me agregou de uma certa forma. Mas, agora você falando, uma divergência que traz, assim, a relação entre a humildade e o orgulho, né? Porque o estoicismo é muito daquilo de você controlar suas emoções, né? Aceitar o que acontece, o que deixa de acontecer, né? Mas e nisso você pode entrar num momento ali na sua cabeça de que eu sou bom, beleza, aprendi a controlar minhas emoções, eu sou suficiente porque eu não preciso de mais nada, aconteceu beleza, não aconteceu beleza também. Isso é superior agora. Exatamente. Eu sou Então, um ser você iluminado. transcendi agora e eu sou um ser superior. Mas isso, é um dos únicos pontos que eu enxergo assim que a gente deve tomar cuidado em relação a isso. É muito positivo, sim, o estoicismo em algumas formas, em algumas falas, mas a gente deve tomar cuidado em relação a isso daí para a gente acabar não fugindo do caminho da fé. Sim. Que deve ser o nosso foco. É aquela ideia de sempre validar com a Bíblia. Exato. Né? Tudo que contradiz a Bíblia Exato. cai fora. E um ponto importante também é que a gente tem que buscar ser semelhante a Cristo. Né? Esse é o foco. Conhecer a Cristo, ser conhecido por Ele. Né? Então esse é o foco, nosso objetivo. E quando a gente busca isso, a gente consegue absorver aquilo que é bom e descartar aquilo que é ruim. Com certeza. Tudo que... Eu creio, para acrescentar um pouquinho a tua argumentação, o estoicismo ele foi criado num contexto em que as escolas filosóficas da época, como por exemplo o próprio estoicismo, o epicurismo, eles buscavam os valores corretos, as verdades que de fato traziam essência, né? Então eles tinham essa questão de abandonar as coisas que você não consegue controlar. Então as aflições, as angústias que você não conseguia controlar, você deveria abandonar para poder encontrar uma vida com qualidade, a alegria verdadeira, os prazeres, os bons prazeres da vida, que eles nomeiam, né? Os prazeres nem é tudo aquilo que a gente gosta. A primazia da virtude, né? Exato. Sim. Pode. Eu ia trazer o ponto de que Aristóteles ele traz justamente as virtudes, não são prazeres necessariamente. Exato. Pelo contrário, né? Quando a gente está se dedicando para estudar para uma prova ou para alguma coisa, a gente sofre com aquilo, né? Sim. É ruim para a gente. Então não é o prazer em si, mas e Aristóteles traz como a felicidade, ele define como felicidade uma vida feliz para Aristóteles é uma vida em que uma pessoa se dedicou à busca das virtudes. Então não necessariamente uma vida de prazeres, mas muitas vezes uma vida de sofrimentos. Né? E aí depois vai ter esses pontos aí que levantam da busca pelo prazer, né? Fuga da dor, tal, tem correntes filosóficas. Eu gosto muito de Kant, que contrapõe demais isso, mas é um pensador assim bem complexo e não vou nem me arriscar a entrar nem entrar muito fundo a respeito, porque realmente são pensamentos bem complexos. Mas é bem esse ponto mesmo. São correntes filosóficas que, se tu parar para ver mesmo, enriquecem muito quando são estudadas a fundo. Hoje em dia, a gente tem esse costume de pegar trechos, trazer como a verdade essencial daquela tese e aplicar em qualquer conceito. Sim. Hoje em dia, eles pegam muito estoicismo para falar sobre a questão da procrastinação. Ou que tu tem que atuar como se tu já fosse alguma coisa, citando Marco Aurélio, por exemplo. Mas é coisas que a gente tem que pontuar sabendo de fato a essência da ideia. Porque isso daí que enriquece de fato... Saber que o prazer nem sempre é aquilo que tu quer.
mas é aquilo que deve ser feito muitas vezes. Sim. Maravilha. E só para complementar um pouquinho nesse ponto, você trouxe a respeito de muitas vezes a gente pega uma síntese de uma ideia e traz aquilo como se fosse a ideia no todo, né? O próprio ceticismo, na verdade, ele é algo lá na sua origem, ele é algo muito mais complexo do que o que a gente vê como hoje as pessoas se dizendo céticas, né? Hoje, por exemplo, um ateu que se diz cético, segundo a corrente filosófica do ceticismo, ele está errado, entende? Porque ele não poderia se dizer ateu. Se ele se diz cético, ele deveria abster-se do juízo. Ele deveria entender completamente os argumentos a favor da fé, ele deveria entender completamente os argumentos a favor da ciência, ou enfim, daquilo que contrapõe a fé, e ele deveria abster-se do juízo, falar, olha, eu não sei de nada. Eu só olhei aqui ao máximo, olhei isso aqui ao máximo e estou satisfeito com isso. Era isso que eu queria. Não deveria ser nem ser ateu, nem ser cristão. Esse seria o cético, verdadeiramente. E não é o que a gente vê na sociedade hoje, né? Aqueles que se dizem céticos. É verdade. Em relação a pegar trechos, igual o Du citou, as pessoas fazem isso com a própria Bíblia. Correto. Né? Nossa, Pegam e ali aí- trechos específicos, colocam fora de contexto, alteram ali da forma com que querem e trazem a sua própria verdade. Né? Então, E gente, aí? vamos tomar cuidado aí, né, com o que é citado, com o que é falado por várias pessoas, né? E vamos seguir a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, estudar, né, orar bastante, jejuar. E a gente tem muitos exemplos. Exatamente. Infelizmente, muitos exemplos ruins na nossa sociedade hoje. Exato. A gente vê igrejas que pregam em púlpito umas sínteses de pensamentos que são derivadas de algo completamente fora de contexto. Exatamente. Isso é muito triste. Muito triste. Seria o risco das palavras, das palavras temáticas, né? Dos sermões temáticos. Quando você define um tema e a partir dele você vai atrás de textos Você que faz se de tudo pra encaixem ali. chegar ali. Eu preciso de textos que vão confirmar isso que eu tô te falando, Vai montando entendeu? um quebra-cabeça teológico. Pra montar um Exatamente. sermão. O contexto não era aquele, a mensagem que tinha que ser transmitida não era aquela, e tudo aquilo se tornou um paralelo totalmente fora do contexto, né? Sim. E a Bíblia, ela confronta, né? A gente não tem uma Bíblia que passa pano pra gente, a gente tem uma Bíblia que nos confronta diretamente todos os dias, em muitos atos. E não é o cristianismo, ele não é uma religião pra te motivar, assim. Muitas vezes é uma religião que vai te deixar em cacos, cara. A gente vai ter momentos que... Quem aqui nessa mesa não teve um momento que teve um confronto bíblico que Meu falou Deus. assim... Cara, Meu tô Deus, quebrado é. diante disso. É isso. A Bíblia, o cristianismo é isso, é confronto. Porque é assim que a gente cresce e se aproxima de Cristo. Exatamente. A gente não tem que caber na Bíblia. A Bíblia tem que caber em nós, né? É exatamente isso. Os meus defeitos têm que estar lá descritos. Não, na verdade, as minhas correções precisam estar lá bem relevadas. Agora, ainda falando sobre um pouquinho de filosofia, antes da gente voltar para as biológicas. Os pré-socráticos, eles buscavam o elemento criador, o imutável, aquele que era o arqué, o elemento formador de todas as coisas. Cada um deu um palpite. Cada um falou que era algo, mas todos entenderam a necessidade de existir um elemento fundador, um formador de tudo. A Bíblia dá essa resposta muito clara para nós, né? João, 1 João ali, rapaz, sensacional. Aquele texto ali de João é maravilhoso, né? Que a tradução original, né? Que a gente traduz como o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. Mas ali, a tradução original em grego, que é justamente para explicar para aquelas pessoas... Porque imagina, se ele chega ali em Atenas e fala que o filho de um deus veio para a Terra, eles vão pegar e falar, teve vários, teve Hércules, teve... Eles vão trazer, mais um deus que foi lá, traiu a mulher e veio aqui na Terra. E aí fica meio complicado, né? Como que você vai falar um negócio desse? Como que você vai explicar quem que era Jesus sem poder usar termos que induziriam eles a um pensamento errado, né? Então o que ele escolheu? Justamente um pensamento pré-socrático. Ele traz ali o logos, né, no caso. Então, o que seria o logos? Ele seria o motor que regimenta todo mundo. Ele seria quase a ideia do primeiro motor aristotélico lá na frente, mas ele ali é um pensamento já pré-socrático ali e tal. Primitivo ainda, aquele pensamento. Isso, exato.
E é um pensamento que seria como se fosse a força, a energia do mundo, aquilo que dá potência para que tudo se gere. Então esse seria o Logos. Então ele pega e traz que o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então ele usa o próprio pensamento filosófico para explicar para aquela cultura o que era, qual que era a realidade desse Cristo que veio. Ele era o motor, aquilo que gerou tudo. Ele é aquilo que faz tudo acontecer, aquilo que move todo o universo. Ele se fez carne, habitou entre nós e, aproveitando da palavra, morreu por nós. Né? Que não está no texto, mas complementando, morreu por nós para que nós pudéssemos ser salvos. Então, esse é a potência desse Deus. Sensacional. Sensacional, Não, sensacional. João, Absolute Cinema. Primeiro João, sensacional, cara. Eu leio aquilo ali e eu falo assim, rapaz, esse cara aqui é um escritor fantástico. Não. Genial. Sensacional. Gênio. Gênio, gênio, gênio. Inspirado por Deus. E remetendo à pergunta que você me fez aquela hora lá a respeito de mais passagens que evidenciam, essa é uma passagem que evidencia claramente. Tu vê ele utilizando de artimanhas racionais para explicar um conceito da fé que ele tinha em Cristo. Então tu pode ver que, de uma certa forma, ele utilizou isso como uma artimanha para explicar um povo que era completamente envolvido com a mitologia ou com os próprios filósofos. Depois tu vai ver Paulo falando também lá em Atenas. Ele vai falar com esse público também. Ele utiliza da mesma artimanha, as questões racionais, para poder explicar para o povo as questões envolvendo a fé. Então, utiliza do Deus desconhecido, desconhecido como um método para evangelizar. O evangelismo ele deve ser obrigatoriamente não adaptado no conteúdo, mas adaptável na mensagem, na forma que você vai transmitir essa mensagem. Né? Se a gente não adapta a forma que a gente vai transmitir a mensagem, a gente chega de forma errada naquele público. Então a mensagem deve ser a mesma, Cristo, né, e o Cristo crucificado. Mas a forma que a gente transmite essa mensagem, se a gente deixa de adaptar, ali no contexto de Atenas, ele falaria, olha, esse aqui é o Filho de Deus, todo mundo ia olhar e ia falar, ó, mais um Deus, mais um, né? Mais um. E não é só isso. E o próprio Jesus é exemplo disso, né? Com as parábolas. Então, perfeito, né? Perfeitamente. Rapaz, aquele homem é sensacional. perfeita colocação. Aquele ali não tem o que falar. Du, quando a gente fala de biologia, a gente fala de vida, né? Como você enxerga hoje que a nossa geração, vou trazer um pouco mais de atualidade agora, a nossa geração é a geração saúde, geração que está mudando muitos hábitos, mudando muito a forma de viver, devido a várias coisas, vários fatores. E hoje, como biomédico, o que você enxerga que a forma com que nós vivemos tem a ver, pautada pela forma com que a Bíblia diz para nós vivermos em relação à saúde, em relação à forma de enxergarmos a nossa vida, de enxergarmos a criação como a fauna, a flora? Eu acredito que a gente entende como deve ser a vida, mas a gente não dá o devido valor. Muitos dos que são conhecedores de fato da palavra entendem como deve ser a conduta, tanto com o nosso próprio corpo, como com o corpo alheio, ou com a própria natureza, tentam se cuidar mais nesse modo de vida. Até porque se somos o templo do Espírito Santo, nada mais é que a gente realizar a manutenção desse templo. Comer bem, praticar um exercício, dormir bem, certo? Ter tudo no equilíbrio bom. Mas a gente vê hoje em dia que por mais que as pessoas elas tenham esse conhecimento, saibam a respeito dele, nem tudo é aplicado. As pessoas elas não gostam mais do que é saudável se tu for parar para ver. O comodismo tomou conta. Hoje a gente ir para o trabalho, trabalha 8 horas lá, alguns trabalham 4, outros trabalham da própria casa. E por conta da rotina muito doida que o pessoal tem hoje em dia, é fast food para lá, fast food para cá, aí acaba por descuidar muitas vezes do seu próprio colesterol, os triglicerídeos vão lá em cima, aí depois já passa a ter
problemas vasculares, passa a ser cardiopata, ou a pessoa já tem um histórico da família de doença, aí acaba que não cuida. Então, isso são coisas que vão, de certa forma, se o templo do Espírito Santo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e nós comandamos nosso corpo aqui mecanicamente, nada mais justo que a gente cuidar. Então, do ponto de vista biológico, vendo hoje em dia a atualidade, nós não somos uma geração que cuida desse templo. Boa parte da geração hoje em dia está com o uso dos vapes. Se tu for parar para ver, destrói o pulmão da pessoa, o cigarro também destrói, narguilé. Se eu não me engano, nem permitido é, né? Não é. O tal do vape. O vape não é permitido. Gente, o pessoal tá desfalecendo com metanol. Metanol. Rapaz. A própria ingestão da bebida alcoólica, se tu sabe que é uma coisa que tu vai te fazer mal, que tu vai fazer tu cair em pecado, aí a gente já entra na questão do cuidado espiritual também. Tu pensa assim, eu já tenho uma tendência ao alcoolismo. Eu vou beber para descontrair num happy hour? Não pode. Se tu sabe que tu tem essa tendência, tu tem que se cuidar. Tem que pensar sempre naquela metáfora. Tu pode caminhar, correr num campo onde não há risco de queda, ou tu pode caminhar, correr à beira de um precipício. Aonde que tem a risco de queda? Aonde você sabe que tem a tendência da queda. Então, se tu sabe que tu tem a tendência a cair por conta do alcoolismo, por conta da ingestão de um cigarro, de um fumo, de uma droga, alguma coisa, você tem que buscar a distância daquilo. Então, hoje, eu vendo no contexto geral, não somente o público cristão, eu vejo... Porque o público cristão, ele acaba aparecendo também as questões alimentares, como eu estava comentando com vocês. Mas hoje, vendo biologicamente, hoje eu não vejo como se fosse uma população que cuida de fato do templo. Sim. Você não acha nem que melhorou de alguns tempos pra cá? A ciência melhorou em muitas formas de cuidado com o corpo. Uhum. Agora, infelizmente, com o advento da ciência, também tem o advento da tecnologia, e com o advento da tecnologia tem o advento da preguiça. Faz sentido. Faz sentido. Esse que é o complexo. Eu acho que hoje em dia, se você conversar com 10 jovens que têm um acesso ali... Hoje em dia, a academia tem praticamente quase todos os bairros. Qual o jovem... Você bota 10 jovens aí que têm acesso à academia, vão à academia uma segunda-feira de manhã às 8 da manhã. Você vai pegar 3 em cada 10, sendo generoso? 2 em cada 10? Hoje em dia a galera... Isso não se deve somente à preguiça, mas também aos modos de vida, né? Tem galera, o meu exemplo aqui, quando eu estava na faculdade, estudava até 10h30, chegava em casa já quase meia-noite, aí jantava alguma coisa, no outro dia tinha que sair cedo. Então, a intensidade da vida também não favorece muito. Aí a gente tem que aplicar sempre modos de tentar se corrigir, aplicar uns bons costumes, o sono bem aplicado, né? Isso. E um ponto puxando mais pro nosso lado, assim, enquanto cristãos, né? E que a gente vê mais no nosso meio. Você trouxe a respeito que muitas vezes a gente se descuida com a comida. E eu vejo que um ponto que é muito negligenciado entre os cristãos é o descanso, né? Que a própria Bíblia nos traz, né? Jesus diz que o homem não que o homem não é feito para o sábado, mas o sábado que é feito para o homem, né? Então, nós não somos feitos... Bem, aí eu vou entrar em um ponto de divergência com algumas igrejas, mas enfim, trazendo esse ponto só. A importância de ter o descanso. Vamos focar só nisso. Mas enfim, o descanso muitas vezes é negligenciado por a gente e a gente tem que entender essa importância, né? Às vezes a gente fala, aponta muito pra fora, não tô criticando, tá, mano? Mas assim, trazendo um contraponto a isso, né? Você trouxe uma perspectiva de fora, mas também trazendo uma perspectiva de dentro, porque a gente tem que ter essa autoanálise, né? Analisa o homem a ti mesmo. Então, a gente também tem um descuido, muitas vezes a gente aponta e fala assim, nossa, eles bebem um monte lá fora, olha lá como eles bebem. E aí entra dentro de casa e a gula come solta, né? É verdade. E aí, né, acha bonito ir no rodízio e se empanturrar e disputa, vira disputa no rodízio. Vira disputa no Toma rodízio. aquela coquinha zero, né? Então, assim, a gente também tem que se cuidar com isso, cara. Também é um ponto de falha nossa, né? Um descuido que a Bíblia condena. Eles falam dos beberrões, mas fala dos comilões também, né? Então, também estão ali no mesmo ponto, entende? Eles estão ali na mesma linha, né? No mesmo rol. Então, a gente tem que se cuidar, né? Descanso,
comer, beber, ser saudável, ter a prática do exercício físico é sensacional. E eu falho bastante, tá? E eu digo me cobrando também, porque falho, como todo mundo. Gente, eu já paguei muita academia, tá? Já pagou? Pagou. Já Você paguei pagou. muita academia. Mas o que me resolveu e que eu tô aplicando hoje é fazer exercício em casa. Eu Não juro preciso sair de casa. Como por conta do trabalho eu acabo viajando bastante, no quarto do hotel eu faço meus exercícios lá. E é isso. Sai pra Jurei caminhar um que você ia pouco. puxar Sai pra caminhar, faço uns patrocínio, né? polichinelo dentro do quarto, tá tudo certo. É isso aí. Né? O que Gente, importante é... Trazendo agora algumas perguntas que foram enviadas pra nós, pra vocês. No caso, pra nós, a gente só vai ler. Exatamente. Vocês. Brincadeira. Agora é a gente. Uma pauta, algumas perguntas foram a respeito da evolução em si, vocês já discorreram sobre isso. Sobre a questão dos milagres e a ciência, se eles se contrapõem ou não, enfim, vocês também já abordaram. Se quiserem acrescentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. E mais uma pauta foi a respeito de doenças. Doenças. Vamos falar aqui sobre ciência. Se Deus existe, por que as doenças existem no nosso meio hoje? É um E tema por que delicado, algumas doenças, assim, elas ainda não têm cura? Isso tá o quê? Negando a existência de um Deus? A ciência tá querendo dizer isso? Ou, na verdade, ela está querendo... O que vocês acham? Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou deixar pro Du. Olha, ao meu ver, tanto do ponto de vista biológico quanto teológico, eu acho que essa é uma questão muito egocentrista. Quando a gente coloca o ser humano no centro das coisas. Porque, pensa comigo, quando a gente coloca sobre uma postura egocentrista, em que nós estamos no centro das coisas, Deus acaba por ser uma ferramenta que serve para o nosso bem, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a nossa conduta. Ele acaba por ser uma ferramenta de uso pessoal para atingir aquilo que a gente deseja. Sendo que a realidade não é essa. A gente tem que acreditar que a realidade ela é teocentrista. O centro de todas as coisas estão em Cristo, em Deus. Então, tudo que acontece, de certa forma, por mecanismos divinos, e que eu muito vou pecar aqui, não vou poder explicar para vocês, porque tem coisa que só Deus sabe mesmo, mas pelo fato de Deus estar no centro de tudo, tudo é para a honra e a glória dele. Então, hoje, por mais que tenham doenças sem cura, claro, coisas que Deus esconde, há coisas que o homem deve buscar e encontrar. Hoje há estudiosos em diversas áreas que buscam encontrar essas curas, e muitas vezes Deus permite que seja encontrado, para a honra e a glória dele. A gente vê a vacina do Covid, acho que foi a mais recente. Teve participação brasileira de estudiosos que participaram do desenvolvimento da vacina. Ao mesmo ponto que câncer, há muitos e muitos anos envolvendo a luta contra o câncer, que a gente não tem tratamentos tão eficazes ou que são 100% efetivos. Mas tudo o que existe, tudo conversa para a honra e a glória do Senhor. Então, dizer que uma doença... a existência de uma doença que atualmente não há cura nega a existência de Deus ou o favor divino é uma coisa que é incoerente. Não dá pra gente conversar a respeito disso porque, como eu disse, tudo é pra honra e glória dele. Não vou dizer que as pessoas sofrem por conta disso, mas no mundo tereis aflição. A aflição envolve tudo. Envolve a saúde, envolve socialmente, vida social, vida familiar. A aflição não escolhe momento nem lugar para atingir a gente, né? É verdade. Se me permite fazer um adendo, eu vejo que gostei muito dessa ideia. Eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar muito sobre o assunto, sou meio fora da parte das biológicas, mas falando a respeito dessa questão do ponto de vista egocêntrico, eu vejo que concordo e acredito ainda complementando que também é um ponto de vista muito material, né? A gente tem uma tendência natural de ter as coisas que a gente toca e ter esse mundo material e visível como uma realidade superior à realidade espiritual. Mas quando a gente busca na narrativa bíblica, a gente vê que é a partir da realidade espiritual que o mundo material é criado. Então, a realidade superior à nossa é a realidade espiritual. E dela, parte disso é a realidade material e física que a gente vive hoje. Então, muitas vezes a gente coloca a nossa vida aqui como o fim. Só que a nossa vida aqui ela é só uma parcela de algo.
né? Então a gente coloca a nossa vida aqui como um todo, sendo que na verdade ela é praticamente nada. O todo é muito maior. O reino espiritual é muito maior. E como o Du disse, todas as coisas são para a honra e glória de Deus. E tem um testemunho que, nossa, eu sinto muito por não lembrar quem que é o pastor que fala. Mas é um pastor que era um grande avivalista e ele foi muito utilizado no ministério de cura. Levou cura para muitos e muitos enfermos. Enfim, absurdo. Teve um ministério absurdo nesse sentido de cura. E certo dia a mulher dele ficou doente, câncer terminal. E aí toda a igreja esperando, né? Lá, vai vir Agora a é a cura, hora, né? Agora é a hora. Câncer terminal da mulher do pastor que curou todo mundo, agora é a hora. Morreu. Por fim, morreu. E aí, esse pastor tinha um sermão no dia subsequente. Todo mundo falou, não vai subir no púlpito, né? A mulher morreu ontem. Nossa. Subiu no púlpito. Apareceu na igreja e subiu no púlpito. E aí todo mundo, né? A igreja toda em silêncio, esperando o que o pastor vai falar hoje. E aí, ele sobe no púlpito e ele dá um sermão a respeito de como a terra é o único local em que nós podemos adorar a Deus em meio ao sofrimento. Rapaz, que sensacional, né? Como o nome de Deus foi glorificado nisso. E eu mesmo nunca tinha, antes de ouvir essa história, eu nunca tinha parado para pensar que aqui é o único momento que a gente pode adorar a Deus com lágrimas. É o único momento que a gente pode dar esse perfume de adoração a Deus, porque lá não vai ter, no céu não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter lágrimas. Aqui é o único lugar. E esse foi o sermão dele. E aí fica o meu questionamento. Como que o nome de Deus foi mais louvado? Através dessa sabedoria que Deus colocou nesse homem, através desse discernimento que Deus deu para esse homem nesse dia, através daquela experiência extremamente dolorosa, ou se ele tivesse curado a mulher dele. Qual dessas alternativas glorificaria mais o nome de Deus? Entende? E a gente viu que foi através da morte dela. Eu tenho certeza que, como uma mulher fiel, ela morreu plenamente satisfeita em Deus por poder estar glorificando a Deus através até mesmo da morte dela. Esse é o objetivo de nós enquanto cristãos, adorarmos a Deus, né? Esse é o foco, o cerne de nossas vidas. Então, até mesmo na morte, essa mulher adorou a Deus. E o que glorificou mais a Deus não foi a cura de uma doença, não foi retirar o sofrimento, né? E voltando um pouco para a parte filosófica que a gente estava falando, não foi a fuga da dor, né? Não foi o prazer, mas o que adorou mais a Deus foi justamente o sofrimento, né? Aquilo ali foi a forma, o ápice da adoração a Deus. E aí a gente pode até entrar em Jó, né? Que Jó foi um homem que sofreu demais, mas no final da vida dele, ele olha com louvor para tudo aquilo. Ele olha e fala, rapaz, antes eu só ouvia falar, agora eu conheço esse Deus. Exatamente. Nada acontece sem que haja permissão do Senhor, né? E o Espírito Santo, como bem dito biblicamente, ele é o caçador de lágrimas. Ele não é apenas o consolador, né? Ele é aquele que vem para coletar as nossas lágrimas, e isso é muito bacana. Outro dia, você estava compartilhando comigo a respeito de, acredito que era Paulo, que estava ali no finalzinho da sua vida, da sua caminhada cristã, e ainda assim ele estava escrevendo cartas e ele não reclamava daquela situação onde ele estava passando. Acho que é uma ideia bacana de você compartilhar aqui com a gente, pra gente finalizar esse podcast de hoje, porque todas as outras dúvidas vocês já foram tirando ao decorrer do podcast, Eita, pessoal. Então, bom, É de Deus, viu? A gente decorou o roteiro. Não tem roteiro, gente. Não tem roteiro. É espontâneo, pessoal. O Espírito Santo que passou. Estão afiados. Bom, questão de Paulo, na verdade está muito bem aplicado ao que o Isaac estava falando agora há pouco. Pensa num cara que ele não teve nenhum momento ele se converteu. Você pode pensar, caramba, uma blasfêmia essa altura do podcast. Ia falar Ainda agora dá tempo de fazer um corte. Mas Paulo, ele foi convertido. Se tu parar pra ver. Cristo foi lá e falou, chegou pra ele, se apresentou pra ele, naquele momento ele já passou a crer. E tu pensa, um cara que foi convertido ao evangelho, ele viveu a vida dele intensamente,
foi evangelista, foi missionário, pregou em todo momento, em toda conduta, todo momento após a conversão dele, ele queria estar envolvido com a pregação. E aí tu parar pra ver no final da vida dele, quando ele estava sendo condenado, ia ser julgado em Roma, ele começa a recapitular. Aí ele foi preso não sei quantas vezes, foi apedrejado não sei quantas vezes, na ida pra Roma foi passar em Malta, naufragou o navio, uma víbora picou ele, e ainda assim ele estava em prisão domiciliar em Roma, e ainda assim escrevendo aos Filipenses uma carta a respeito da alegria em Cristo. Então você percebe que o diabo, ele vem, como já é escrito nos evangelhos também, roubar, matar e destruir. Quando a gente pensa em roubar, matar e destruir, a gente pensa em roubar bens físicos, matar entes queridos, e destruir tudo aquilo que a gente conhece como realidade ou nosso dia a dia. Mas a gente pensa de uma maneira muito limitada, como o Isaac também pontuou, uma questão material. Mas a gente tem que pensar numa questão espiritual também. Ele rouba, ele mata para principalmente te afastar, fazer tu perder a intimidade com o Pai. E tu vê que Paulo passando por tudo aquilo lá, dando glória a Deus, porque ele sabia que o bem mais valioso que ele tinha lá era a intimidade, era a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na vida dele, e aquilo lá por si só já era um motivo de alegria. Para mim, estudar isso em Paulo, para mim foi o ápice. Não tenho o que falar, não tenho o que acrescentar, não tenho o que pensar a respeito. O cara viveu o evangelho de fato, né? Eu vivi um evangelho. E um evangelho que muitas vezes a gente vai sofrer. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho do confronto, da prova. Todos os verdadeiros cristãos serão perseguidos. Porque, assim, agora falando biblicamente, houve ressurreição de mortos, sopro sobre o vale de ossos secos que poderia trazê-los à vida. Enfim, inúmeras passagens bíblicas onde milagres existiram, onde pessoas foram curadas de doenças que carregavam há anos, onde pessoas simplesmente foram arrebatadas vivas. Então, assim, a gente tem que entender que é tudo por uma permissão divina e com uma intervenção divina, né? Sim. É exatamente isso. Muitas vezes a ciência vai se contrapor, mas nem sempre elas vão ser inimigas. Muitas vezes elas serão grandes aliadas, não é mesmo? Louis Pasteur foi um cientista, um químico brilhante francês, que tinha esse pique religioso também, ele era cristão, e ele falou a seguinte frase: um pouco de ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima. É como se você fizesse uma analogia com a mesma frase. Se tu bebe um copo de água da ciência, tu é ateu. Se tu termina de beber, no fundo do copo tá Deus te esperando. É isso. É isso. A revelação que tu tem nos primórdios, assim, nas camadas basais da ciência, tu te afasta, tu esfria na fé. Mas quando tu investiga a fundo, tu vê que não. Existe algo por trás, algo que rege tudo, algo que criou tudo. E isso daí é a revelação divina e é incrível. Amém, glória a Deus. Amém. Mais alguma coisa a acrescentar? Eu estou te perguntando, já estamos encerrando? Estamos quase lá. Já estamos quase lá. Bom, então para a gente poder finalizar com chave de ouro aqui, eu queria pedir para vocês deixarem um encerramento falando um pouco de como, em suas devidas ciências, como nós podemos agradar e louvar a Deus. Bem, eu vejo que a gente falou bastante a respeito da parte da filosofia, né? Mais uma busca, aperfeiçoamento pessoal, tudo mais. Eu vejo que dentro da filosofia e dessas buscas, tudo mais, o que pode nos aproximar de Deus vai ser buscar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é virtuoso, e sempre através da lente da Escritura, sempre em confronto com a Escritura. A Escritura, né, a Bíblia, ela vai ser nosso alicerce. Em cima daquilo ali, a gente vai se fundar. Então, a gente vai ter a Escritura como base, e dentro daquilo que nos é permitido, dentro da Escritura, a gente vai buscar conhecimento, a gente vai buscar se aperfeiçoar, buscar fundamentar a nossa fé, porque a fé, ela é o firme fundamento daquilo que não se vê. Mas nós também podemos fundamentar a nossa fé com argumentos lógicos e racionais, como a gente trouxe aqui hoje a respeito da Bíblia.
Claro, os argumentos lógicos nunca vão explicar Deus. E você nunca vai conseguir, logicamente, convencer alguém de ter fé. Até porque a fé é o fundamento daquilo que não se vê. Se você não vê, não tem como explicar também. Mas a gente consegue defender a nossa fé de maneira racional. Perfeito, racional. Então a gente pode buscar conhecimento, desde que sempre em confronto com a Bíblia, e nisso a gente pode crescer e se aproximar ainda mais de Cristo. A gente pode se aproximar ainda mais de Deus. Então, entender a natureza divina é aquilo que há dentro Para mim, o que define as ciências humanas vai ser isso. Porque, como eu disse lá no começo, a ciência una, para mim, eu não consigo distinguir a fé da ciência. Entende? Uma coisa interfere diretamente na outra, como cristão. Então, buscar a Cristo. Esse é o ápice da ética, é o ápice da moralidade, é o ápice do ser humano. É buscar a Cristo. Maravilha. Melhor filósofo de todos. Jesus Cristo. Olhando para a questão biológica das coisas, e também puxando para um aspecto físico, eu tenho um argumento que eu sempre que eu posso, eu estou mentalizando ele, porque ele deixa muito claro algumas coisas. Mas para isso eu queria contextualizar vocês com um versículo, Salmos 19:1, que diz: os céus declaram a glória de Deus. Muitas vezes, como o Isaac falou, a gente não consegue explicar a Deus com argumentos racionais. Mas acontece que a existência dele se reflete e é provada para a gente no nosso dia a dia. Se tu parar para ver tudo aquilo que a gente conhece, além da teoria que o Isaac e o José falaram no começo, que está tudo alinhado corretamente, tem uma teoria também que é da faixa ideal. É uma teoria própria. Mas lançamento exclusivo. Lançamento para vocês, pessoal. Tudo aquilo que vocês estão vendo hoje, as cores, essas mesas, o copo, tudo parte de uma parte pequenininha do espectro da luz. A gente tem ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz. O aspecto da luz é o menor de todos. A ultravioleta, os raios-x e até mesmo os raios-gama. Perdão, raios-gama não, só até o raio-x. E a fração da luz é mínima. É mínima. Mas é o que dá direito da gente enxergar tudo que a gente vê hoje. O fato de eu enxergar vocês, o pessoal que está em casa enxergar a gente. Ao mesmo tempo que os sons que nós escutamos, eles vivem numa faixa mínima também, de 20 a 20 mil Hz, se não me engano, entre os infra e os ultrassons. Então vocês param para ver, a vida está alinhada com uma faixa ideal. A forma de a gente enxergar, a forma de a gente escutar, todos os nossos sentidos estão alinhados com uma faixa ideal. Isso é como se fosse afinar um instrumento. Tu deixa ele no tom ideal, de todo o campo harmônico, tu deixa naqueles tons harmoniosos, nas cordas harmoniosas. E se me permite filosofar um pouco, onde tem uma harmonia, onde tem afinação no instrumento, também tem um músico. Então é aí que se revela a glória divina, né? Ele fala bonito, né? Ele falou. Vamos acabar poetizou, vamos acabar pra não Vamos acabar pra não estragar. Eu não falo mais nada depois disso. Gente, então, infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio com esses dois queridos irmãos aqui. Em breve teremos mais um episódio, né, Bia? Com toda certeza. Isso, estamos lançando um episódio por mês, então em breve, logo mais, teremos mais um episódio com temas especialíssimos. Nem sei se isso existe, tá certo? Tô errado? Tá certo. Eu esqueci de perguntar pro Du, o cachorro vai pro céu? Pergunta importante, hein? Próximo podcast fala sobre isso, pessoal. Gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores, vão aparecer aqui na tela em algum lugar, para quem está nos assistindo pelo YouTube. Você que nos assistiu até aqui, também ficam os nossos agradecimentos. Agradecimentos especiais aos nossos mestres do dia, que trouxeram e abordaram temas de maneira enriquecedora pra gente. Isaac, Du, que vocês sejam extremamente abençoados e que Deus derrame uma chuva de bênçãos sobre a casa de vocês. Glória a Deus. E nós ficamos por aqui. Exatamente. Gente, sejam sal e luz na terra. Muito obrigado por mais um episódio e até mais. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.